Em um mundo cheio de vozes, existe um chamado que ecoa há séculos. Siga-me. Seguir Jesus nunca foi apenas acreditar. Sempre foi aprender, viver e se transformar. A escola do discípulo nasceu com um propósito claro: formar discípulos que vivem a fé de forma prática, madura e comprometida. Aqui você vai crescer no conhecimento da palavra, fortalecer sua vida espiritual e descobrir como viver o evangelho no dia a dia. Porque discipulado não é só conteúdo, é relacionamento, é caminhada, é viver como Jesus viveu. Se você deseja ir além, se aprofundar na fé e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a escola do discípulo é para você. Venha caminhar conosco, venha ser formado, venha ser discípulo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola do Discípulo. Essa é a nossa quarta aula e o nosso assunto de hoje é Jesus. Todos nós que estamos buscando formar discípulo e ser um bom discípulo, nós buscamos ser discípulos de Cristo e formamos discípulos de Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo e nós temos que olhar para a vida de Jesus, absorver tudo isso que ele nos ensina para que nossa vida possa ser cada vez mais parecida com ele. Não há dúvidas que Jesus foi o maior homem que já existiu na Terra. Todas as correntes filosóficas até reverenciam Jesus, alguns como filho de Deus, outros não reconhecem isso, mas reconhecem suas palavras de sabedoria, seus ensinamentos, como eles são atuais, mesmo sendo de 2000 anos atrás. E a gente já, entendendo quem é Jesus, temos que entender o tempo que ele veio, o mundo que ele veio, quando chegou à Terra. Temos que entender o que é a plenitude dos tempos, que acontece de quando algumas coisas se juntam e formam um momento perfeito para Jesus vir à Terra. A primeira coisa é Alexandre Magno, Alexandre o Grande, um rei macedônio que conquista um território muito grande na Europa, toda aquela região, e ao conquistar aqueles povos, ele impunha a sua cultura. Ele misturava os elementos de culto, exterminava a língua e fazia com que as mulheres daquele povo, daquela região, se casassem com homens da seu exército, do seu reino. Tudo isso, junto com outros fatores, como o Império Romano, que cria uma estrutura muito grande pela toda aquela região, formando estradas, a segurança, várias coisas que eles fizeram, junto com o judaísmo bem enfraquecido devido aos outros elementos. Ele segmenta muito e prepara o cenário para que Jesus pudesse vir à Terra. Então, o helenismo, junto com a infraestrutura romana, o judaísmo enfraquecido, eles formam a plenitude dos tempos, que é o tempo perfeito que Jesus veio à Terra. Então, Jesus é uma figura ímpar na história da humanidade. É impossível você ser indiferente a ele. Te desafio a sair hoje na rua e falar para alguém: olha, Jesus te ama. Vai causar algum tipo de reação. Os seus ensinamentos se perpetuam até hoje. E, de qualquer maneira, de diversas formas, tentaram calá-lo ao longo da história, tentaram apagá-lo, mas não conseguiram, porque é impossível deter o poder que o nome de Jesus tem. Mas quem é Jesus? Essa é a grande pergunta que foi feita ao longo dos séculos. Quem é Jesus? Ele mesmo pede aos seus discípulos para que dissessem: quem vocês estão dizendo que eu sou? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 16, nós vamos ler juntos. Diz o seguinte: chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntando ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Isso que nós temos que entender. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E para entendermos Jesus, nós podemos voltar lá em Gênesis, no início de todas as coisas, quando Deus cria um mundo, coloca Adão e Eva no jardim, e nós conhecemos a história que a serpente seduz Eva, faz eles desobedecerem a Deus, comerem do fruto que é proibido. E naquele momento, Deus declara uma sentença. Deus disse ao homem que ele vai trabalhar e vai comer do suor do seu rosto.
A mulher que vai ter dores de parto, que a serpente vai rastejar sobre a terra, mas algo interessante que está ali é que diz que do descendente da mulher, o descendente da mulher pisará e esmagará a cabeça da serpente. E ali já está se referindo a Jesus. E é incrível como Jesus está presente na história em todos os livros. Antes de nós continuarmos, eu vou deixar um vídeo para nós assistirmos e percebermos como tudo na Bíblia aponta para Jesus. Assiste aí. In Genesis, Jesus Christ is the seed of the woman. In Exodus, he is the Passover lamb. In Leviticus, he is our high priest. In Numbers, he is the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he is the prophet like unto Moses. In Joshua, he is the captain of our salvation. In Judges, he is our judge and lawgiver. In Ruth, he is our kinsman redeemer. In 1st and 2nd Samuel, he is our trusted prophet. In Kings and Chronicles, he is our reigning king. In Ezra, he is the rebuilder of the broken down walls of human life. In Esther, he is our Mordecai. In Job, he is our ever-living redeemer. In Psalms, he is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, he is our wisdom. In Song of Solomon, he is our loving bridegroom. In Isaiah, he is the Prince of Peace. In Jeremiah, he is our righteous branch. In Lamentations, he is our weeping prophet. In Ezekiel, he is the wonderful four-faced man. In Daniel, he is the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, he is the faithful husband forever married to the backslider. In Joel, he's the baptizer with the Holy Ghost and fire. In Amos, he's our burden bearer. In Obadiah, he is mighty to save. In Jonah, he is our great foreign missionary. In Micah, he is the messenger of beautiful feet. In Nahum, he is the avenger of God's elect. In Habakkuk, he is God's evangelist crying, revive thy works in the midst of the years. In Zephaniah, he is our Savior. In Haggai, he is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, he is the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanliness. And in Malachi, he is the Son of Righteousness, rising with healing in his wings. In Matthew, he is the King of the Jews. In Mark, he is the servant. In Luke, he is the Son of Man, feeling what you feel. In John, he is the Son of God. In Acts, he is the Savior of the world. In Romans, he is the righteousness of God. In 1 Corinthians, he is the rock that followed Israel. In 2 Corinthians, he is the triumphant one, giving victory. In Galatians, he is your liberty. He set you free. In Ephesians, he is the head of the church. In Philippians, he is your joy. In Colossians, he is your completeness. In 1st and 2nd Thessalonians, he is your hope. In 1 Timothy, he is your faith. In 2 Timothy, he is your stability. In Philemon, he is your benefactor. In Titus, he is truth. In Hebrews, he is your perfection. In James, he is the power behind your faith. In 1 Peter, he is your example. In 2 Peter, he is your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he is your pattern. In 3 John, he is your motivation. In Jude, he is the foundation of your faith. In Revelation, he is your coming king. He is the first and the last, the beginning and the end. He is the keeper of creation, the creator of all. He is the architect of the universe and the manager of all time. He always was, he always is, and he always will be. Unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought healing. He was pierced and eased pain. He was persecuted and brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and brings power. He reigns and brings peace. The world can't understand him. The armies can't defeat him. The schools can't explain him, and the leaders can't ignore him. Herod couldn't kill him. The Pharisees couldn't confuse him. The people couldn't hold him. Nero couldn't crush him. Hitler couldn't silence him. The New Age can't replace him. And Oprah can't explain him away. He is life, love, longevity, and more. He is goodness, kindness, gentleness, and God. He is holy, righteous, mighty, powerful, pure. His ways are right. His word is eternal. His will is unchanging, and his mind is on me. He is my Redeemer. He is my Savior. He is my guide. He is my peace. He is my joy. He is my comfort. He is my Lord, and he rules my life. Lindo esse vídeo, né? Nós vemos como em todos os livros da Bíblia tudo aponta para Jesus, tudo aponta para ele. Como João também, ao ver Jesus, João Batista batizando ali no seu ministério, ele vê Jesus e ele exclama: vejam, esse é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Então esse é o objetivo de Jesus, tirar o pecado das nossas vidas. Aquela queda que teve lá em Gênesis, onde o pecado entra, apenas pelo sacrifício de Jesus, pela vida de Jesus, sua vida e sua morte, foi possível retirar o pecado da história do homem. João 1, versículo 3, diz que tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo aponta para Jesus. Ele está em todas as coisas, ele criou tudo. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. É o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso rei. E a nossa vida deve ser para a honra e para a glória do seu nome. Nós somos discípulos de Jesus e devemos conhecê-lo, buscar ter intimidade com ele cada vez mais. E olhando a vida de Jesus, nós podemos aprender algumas coisas. O modelo de Jesus nos ensina muitas coisas. E a primeira coisa é que Jesus, ele era obediente ao Pai. Vamos ver aqui, olha. João 5, versículo 19, Jesus lhe deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus nos dá o exemplo da obediência. Jesus, ele era dependente da vontade de Deus. Ele era dependente da voz de Deus e da direção de Deus para a sua vida. Está anotado aqui, João 14, versículo 21. Eu vou ler com você rapidinho aqui, ó. 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A obediência a Deus está caminhando junto com o nosso amor a Deus. Se você quer saber se você ama a Deus ou quanto você ama a Deus, comece a olhar para o seu coração e para a sua vida para ver se você tem sido obediente a Ele. É impossível amar a Deus sem obedecer a sua palavra. Nós podemos até dizer que amamos Jesus. Se você for na rua agora perguntar, várias pessoas vão dizer que elas amam Jesus. Mas a vida delas é que é a verdadeira resposta, se elas têm vivido uma vida de obediência. Porque os discípulos de Jesus, eles estão sujeitos à vontade do seu mestre, à vontade do seu Senhor. Justamente isso que é ser discípulo, estar sujeito. Infelizmente, muitos pastores e líderes querem formar discípulos para si, porque querem que as pessoas estejam sujeitas à sua vontade. Mas o verdadeiro discípulo, ele é discípulo de Cristo, está sujeito à sua vontade, às suas leis, ao seu modelo. Jesus é para a gente, antes de nós sermos para ele é para a gente um modelo de obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 8, fala sobre Jesus que ele foi fiel até a morte, e uma morte de cruz. Ele morreu e suportou toda a dor e todo o sofrimento por obediência e por amor a todos nós. Então nós precisamos também viver uma vida de obediência, não apenas obedecer apenas quando nos convém, quando é algo que nos agrada. Muitas pessoas falam sobre isso. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, Jesus não falaria, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falaria, vamos pegar o algodão doce aí e vamos me seguir. Vamos pegar aí a Coca-Cola e a pizza e vamos nos seguir. Não, Jesus fala sobre cruz, porque é difícil. E obediência é compromisso com Deus. Se eu amo a Deus, se eu me comprometo com Ele, eu sou obediência. Então, primeiro modelo que Jesus nos dá é sermos obedientes ao Pai. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos, temos que ser obedientes ao nosso Pai. Segunda coisa que Jesus nos ensina, ele criou um relacionamento com as pessoas. Olha o que está aqui, Marcos 3, versículo 14. Escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Eu acho que isso é muito interessante. Estivessem com eles, ou seja, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, eles viajavam juntos, eles passavam tempo juntos. E aquele tempo todo foi um grande aprendizado para que eles pudessem aqui, serem enviados a pregar. Jesus passou mais tempo na mesa do que num púlpito. E isso é muito importante nós entendermos, porque nós achamos que tudo que nós vamos aprender sobre Jesus é sentar no banco da igreja ouvindo o pastor pregar ou ouvindo o ministério de louvor tocar. Quando, na verdade, é o nosso íntimo, a nossa intimidade com ele que revela e que vai nos fazer conhecê-lo verdadeiramente. Jesus está falando de termos relacionamento com as pessoas porque o reino de Deus é um reino de pessoas.
O que nós estamos fazendo aqui gravando essa aula? Estamos ensinando, estamos nos preparando para alcançar pessoas. Estamos aqui ensinando para que as pessoas cresçam e amadureçam no relacionamento delas com Deus. Tudo se trata das pessoas, porque Jesus veio por amor a nós, a gente. Jesus veio por amor a todos nós. Olha só no livro dos Evangelhos, tem Zaqueu, a mulher samaritana, o gadareno, o homem do tanque de Betesda, Nicodemos, pessoas que Jesus amou, que Jesus encontrou, que Jesus teve uma experiência ali, um momento onde eles foram transformados. E o ensinamento que isso deixa para nós é: nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos cuidar das pessoas, valorizá-las, independentemente de quanto elas ganham, independentemente de qual é o dízimo delas, independentemente daquilo que elas têm a nos oferecer. Nós falamos sobre o caráter do discípulo, de como as pessoas usam o amor como uma moeda de troca. Independentemente disso, nós temos que amar as pessoas, não importa o que elas fizeram, o que elas são, o que elas podem oferecer. Jesus nos ensina a amar. Nós temos que investir a nossa vida em relacionamentos edificantes. Quantos amigos você tem, quantas pessoas próximas a você tem, que você pode compartilhar e você sai edificado? E não só isso, o contrário. Quantas pessoas que você tem que compartilham, que te ensinam, te confrontam quando você está errado e você sai edificado. Então, Jesus nos deixa esse ensinamento. Crie relacionamento com pessoas, porque o reino de Deus é um reino de pessoas. Aprenda a engolir o sapo que for necessário. Aprenda a contar até 10, 100, 1000 que for necessário. Jesus nos ensina isso falando: olha, se alguém te der roubar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe outra milha também. Ninguém te deve nada. Crie relacionamento com as pessoas. Esse é o modelo que Jesus nos ensinou. Terceira coisa, está lá em João, capítulo 13, versículo 15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus pregou com palavras e com ações. Ele falou e fez. Pare e pense por um momento. Será que as nossas ações estão alinhadas com nossas palavras? Será que aquilo que eu falo aqui em casa, nos meus relacionamentos, está alinhado também com as minhas atitudes? O bispo de Hipona, chamado Agostinho, que nós você já deve ter ouvido em algum lugar falando de Santo Agostinho, mas ele diz a seguinte frase: pregue, e se necessário for, use palavras. As nossas ações gritam mais alto do que as nossas palavras. Quantos exemplos nós temos de pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, e ao olharmos para a vida deles, não vemos nada diferente. Não vemos nada a que elas podem oferecer. Jesus nos deu esse exemplo. Ele pregou com ações e pregou com palavras. Olha só o que o Pai faz, o Filho faz. A passagem que a gente leu era outra. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então, ele é o nosso modelo. Ele é o exemplo que nós temos que seguir. Jesus pregou, mas Jesus também fez. Não adianta você pregar e você não fazer. Não adianta você pregar uma coisa e viver uma vida desalinhada com isso. Se Jesus é o nosso modelo, nós pregamos e fazemos porque foi isso que ele nos ensinou. Quarta coisa que Jesus nos ensina. Ele foi manso e humilde. Abra sua Bíblia aí lá em Mateus, está aqui, ó, versículo 11, capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus era manso. Ele controlava a sua força. Ser manso não quer dizer ser fraco, ser passivo, ser um bobão. Não, Jesus controlava a sua força e nós temos que aprender a ser mansos, ter a nossa vida submissa à vontade do Senhor. E assim que Jesus nos ensina. Ele era manso e humilde de coração, despojado de qualquer orgulho, de qualquer vaidade. Jesus não se vangloriava, não, ele exaltava o nome de Deus, o nome do Pai. E assim nós também temos que viver. Jesus era manso e humilde, e a mansidão e a humildade é que vão nos aproximar de Deus. É impossível você se aproximar de Deus
sendo impulsivo e orgulhoso, sendo odioso e orgulhoso, odiando as pessoas, falando mal dos outros, sendo impulsivo, tratando mal as pessoas, reagindo de qualquer maneira. A mansidão e a humildade nos aproximam de Deus, nos aproximam das pessoas. Nós falamos há pouco que o Evangelho é sobre pessoas. A mansidão vai nos aproximar das pessoas. Quando as pessoas tiverem um problema ou criarem alguma coisa contra nós vamos saber nos aproximar. Vamos ter palavras que vão acalmar, que vão confortar o coração da pessoa. E o principal, nos torna parecido com Jesus. Se ele é o nosso modelo, é com ele que nós devemos parecer. É com ele que nós devemos caminhar. É isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos ser parecidos com ele. E quinto, Jesus treinou e enviou os seus discípulos a uma missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. É uma missão universal. Todos nós temos a missão de levar o Evangelho pelo nosso mundo. Por mais que o seu mundo não seja tão grande, talvez você nunca tenha oportunidade de sair do seu país, do seu estado, não sei. Mas o mundo que você vive deve ser preenchido do Evangelho de Cristo. Você deve levar o Evangelho para sua escola, você deve levar o Evangelho para sua família, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. É isso que o Senhor está esperando de nós. E é interessante que Jesus treinou e ele enviou. Muitos estão querendo ser enviados sem ser treinados. Muitos estão querendo ser enviados sem serem até trabalhados pelo Senhor, moldados por ele. Nós estamos aqui na nossa escola do discípulo treinando para que nós sejamos enviados. E a nossa missão pode ser na casa do lado, pode ser na nossa rua, pode ser em outra cidade, outro estado, outro país, mas nós temos que ir, porque é isso que o Senhor espera de nós. Nós temos que nos preparar para essa missão e para cumprir essa missão com excelência, porque Ele estará sempre conosco. Amém? Para a gente terminar, para nós sermos verdadeiros discípulos de Cristo, para nós imitarmos Jesus, nós precisamos ter uma vida de oração. Eu preciso orar. Não sei como é que está a sua rotina, não sei como é que está seu dia a dia, mas olha, você precisa arranjar tempo para orar. Você precisa estar arranjando tempo para buscar a Deus. Você precisa ter um tempo para se comunicar com o nosso Criador. Você precisa ter esse tempo. Você precisa ter um tempo de abrir o seu coração diante de Deus, de falar o que você está sentindo, porque Deus trabalha na nossa vida através da oração. Não existe um homem de Deus que não tenha uma vida de oração. Não existe uma mulher de Deus que não tenha uma vida de oração. E a oração é algo que Ele espera de todos nós, é básico isso. Não é do irmão A, do irmão B, do irmão C. Jesus nos diz que um certo grupo de pessoas vai orar e vai curar as pessoas. Não. Ele diz que todos nós fomos chamados para isso. Todos nós fomos chamados para ministrar a cura. Todos nós fomos chamados para expulsar demônios. Todos nós fomos chamados para sermos instrumentos de cura e libertação. Todos nós. É isso que o Senhor espera de nós. Foi para isso que o Senhor nos comissionou. A oração é algo coletivo, é algo básico da vida cristã. E a segunda coisa, ler e conhecer a palavra. Se você quer se tornar parecido com Jesus, você tem que conhecer as palavras de Jesus. Você tem que saber o que Jesus falou, o que Jesus fez, por onde Jesus andou, com quem ele esteve. Você tem que conhecer e manejar bem a palavra do Senhor. Conhecer verdadeiramente quem é Jesus também envolve você conhecer a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, se aprofundar nos ensinamentos que ele tem para você. E assim você vai se tornar parecido com ele. O objetivo das nossas vidas é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, mas ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, é ele que nós temos que seguir. Como nós cantamos a canção, é por ele que nós gastamos a nossa vida. E que cada dia das nossas vidas seja para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Essa foi a nossa quarta aula. Que Deus abençoe você, que Deus te encha
do Espírito Santo, que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Olá, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. O projeto da Escola do Discípulo surgiu no coração da nossa igreja no ano passado, em 2025, com o objetivo de criar discípulos de Jesus que estejam preparados para poder fazer a diferença em diversas esferas do Brasil e do mundo. Tudo foi pensado com muito carinho, com muito amor e com muito temor para que nossa mensagem chegue com eficiência ao seu coração. Nós vamos fazer o nosso primeiro módulo com 14 aulas, serão divididas em 14 aulas teóricas e uma última aula que será basicamente a criação de um nosso projeto prático. Vamos fazer um projeto evangelístico e ao final do curso esse projeto vai ser apresentado para a nossa igreja para ser colocado em prática nesse ano de 2026. Então, preste bastante atenção em tudo que vamos colocar nas descrições dos vídeos para se atentar aos prazos e às nossas novidades. Preste muita atenção também nas nossas redes sociais, ative o sininho, curte, comenta e compartilha bastante para que você fique por dentro de tudo que nós vamos viver nesse próximo ano. Até mais!